Olá, meus irmãos, boa noite. Prazer poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. No caminho, realmente foi uma luta para conseguir chegar. A chuva estava muito forte. Até fiquei pensando, será que vai ter alguém lá hoje mesmo? Não vão cancelar, não. Mas aí trouxe alguns irmãos comigo lá da igreja, então, não, vai ter o culto com a gente, pelo menos, né? Na pior das hipóteses. Mas, graças a Deus, deu certo, vocês perseveraram, né? Estão aqui hoje. Bom, deixa eu abrir com vocês a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, aquele texto bem conhecido, versos 18 a 20. Enquanto vocês abrem aí, deixa eu só dizer algo, tá? Eu vou mudar algumas coisas hoje aqui, então vou bagunçar um pouquinho. Já comecei bagunçando, ficando com o microfone na mão. Os irmãos queriam botar para mim aquilo aqui, né? Mas eu não tenho muito boa experiência, tenho meu trauma com aquilo, sabe? Que às vezes eu estou pregando e mexo as mãos, aí bato naquilo. Então se eu derrubasse o microfone era pior, né? E há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer alguma coisa na frente da igreja, aí me colocaram um pedestal com o microfone, eu fui cantar, e aí o microfone encostou na minha boca e eu tomei um choque. Então acho que é daí que vem o trauma, né? Mas além disso também eu vou mudar, não o tema vai continuar discipulado, tá? Mas vou mudar só a ordem das mensagens que eu ia pregar. Então eu vou pregar hoje e amanhã. Então os temas que me passaram foi discipulado orgânico, que era para eu falar amanhã, eu vou falar hoje. E o que era para eu falar hoje, que é sobre discipulado e a imitação de Jesus, eu vou falar amanhã. Porque como hoje é sábado, a gente está aqui, dá para falar num tema mais assim, num ritmo mais de palestra, tá? Eu achei que o tema de discipulado orgânico cabia mais aqui hoje. E amanhã, como a gente vai estar junto aí para adorar o Senhor, ambiente mais de culto, então achei que o outro tema cabia mais assim, um estilo mais de pregação, tá? Embora que sempre que eu vou palestrar, eu acabo pregando e quando eu vou pregar, misturo também, então... Mas eu achei que ia dar certo melhor assim, tá? Enfim, explicado tudo isso, todo mundo já abriu o texto, né? Vamos ler o que diz a palavra de Deus, Mateus 28, versos 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até aqui vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, obrigado por termos a Tua palavra diante de nós, a Tua palavra que nós precisamos, Senhor, ela é o guia para as nossas vidas, é lâmpada para os nossos caminhos, e é poder de Deus para a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que a Tua palavra ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito use essa palavra para nos direcionar de uma maneira que seja agradável a Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu falar para vocês que muita coisa já tem sido dita, publicada, escrita, debatida sobre o assunto do discipulado, ok? Então, o que eu vou falar para vocês aqui, vou apresentar basicamente pelo menos 2 modelos de discipulado mais conhecidos, que certamente, se você já tem algum tempo aí na caminhada, você já se deparou com algum desses modelos, muito provavelmente com os 2, e depois eu vou entrar aqui nesse assunto de discipulado orgânico, tá bom? Então, deixa eu começar com um modelo que eu chamo de um modelo docente de discipulado. Por quê? Porque esse modelo, ele foca mais na parte do ensino, daí a ideia de docência, tá? Esse modelo aqui, ele pegou algo de verdadeiro do texto que a gente acabou de ler. Nota que o texto, ele coloca uma responsabilidade sobre nós, né? A responsabilidade é, façam discípulos. Só que eu entendo que todos os verbos que vêm junto com essa responsabilidade, que a gente chama, de uma maneira mais técnica, né? Do Novo Testamento, no grego, de particípio, esses verbos, eles vêm para mostrar para nós como é que a gente coloca essa responsabilidade em ação. Como é que eu faço discípulos? Aí ele vai falar, né? Vão, batizem, ensinem, né? Ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. Então, o processo de discipulado envolve o ensino.
Esse é um aspecto verdadeiro. Nós discipulamos, fazemos discípulos, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então esse modelo, ele pega essa verdade, tá? E algo muito importante dentro do processo de discipulado, a gente ainda vai ver aqui. Só que eu creio que às vezes ele exagera no ponto e acaba transformando o discipulado numa espécie de curso. Então, 10 lições que você precisa fazer para que você experimente o que é o discipulado. Provavelmente, você já experimentou isso, ou já falou com alguém que passou por isso. Você já deve ter ouvido alguém dar o seguinte testemunho: olha, naquela igreja, quando eu me converti, aí eu fiz o discipulado com fulano de tal. E aí se você vai perguntar o que foi esse discipulado, diz, não, foram 10 lições, ou sei lá, 7 lições, foi o básico da fé ali, onde eu aprendi o que era orar, o que era andar com Jesus, que Deus era o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, enfim, o básico da fé. Então esse modelo, ele acaba reduzindo o discipulado a uma série de lições, né? Então por isso que eu chamo de discipulado docente. Esse modelo aqui, ele acaba também pegando um aspecto, ou na verdade tendo uma mentalidade sobre ministério muito focalizada no que um autor chamou de a treliça. Acho que vocês já devem ter, alguns aqui, lido pelo menos, ou visto aquele livro, né, A Treliça e a Videira. Os autores desse livro, eles pegam a figura da treliça e da videira e aplicam essa figura como ilustração de como as coisas acontecem na igreja, ou como elas deveriam acontecer na igreja. Então, deixa eu explicar para você rapidamente qual é a ideia, tá? O que é uma treliça? Uma treliça é uma estrutura, geralmente é uma estrutura de madeira, na construção civil tem também de ferro, né? Mas geralmente é uma estrutura de madeira lá, toda xadrezinho assim, né, bonitinha. E algumas plantas, elas precisam dessa estrutura para elas se apoiarem, elas se arraigarem e assim elas crescerem, elas florescerem, elas permanecerem saudáveis. Então a treliça é algo muito importante. A gente não joga fora. Sem a treliça, essas plantas vão ter muitas dificuldades, né? Então, por exemplo, o maracujá, parece que ele precisa de uma treliça. E a videira, né, da onde vem o vinho, também precisa de uma treliça. Então a figura da treliça é uma figura de estrutura. Da mesma forma que na igreja a gente também precisa de treliça, a gente precisa de estrutura. Por exemplo, a gente precisa de um espaço para a gente se reunir, como esse daqui. Num tempo chuvoso como esse, se a gente não tivesse um espaço coberto que comportasse nos abrigar a todos, teríamos muita dificuldade de realizar esse momento, né? As cadeiras que vocês estão sentados, a gente precisa disso. Equipamento de som que eu estou falando aqui, né? Tudo é parte da treliça, mas a gente pode pensar em outras coisas também, como, por exemplo, comissões dentro da igreja, diretoria, né? Algum nível de organização, e tudo isso entra nesse aspecto do que os autores chamam de treliça, ok? Então a treliça é importante, ela ajuda as coisas a funcionar bem, porém, não é o mais importante. O centro do nosso ministério não pode ser a treliça, o centro do ministério tem que ser a videira. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se a planta lá, a videira, ela começa a murchar, ela começa ali a perder a sua saúde, ela começa a não dar mais frutos, o que você faz para tentar restaurar aquela videira? Você pensa assim, bom, eu preciso trabalhar mais na treliça, deixa eu aumentar mais a treliça, deixa eu pintar a treliça, deixa eu pegar essa parte aqui que está meio quebrada, deixa eu consertar a treliça. É isso que a gente vai fazer? Não, a gente vai tentar trabalhar na videira. A gente vai tentar entender qual é o problema. Será que é algum inseto que está matando a videira ali? Então, vamos lá colocar algum veneno para matar esse inseto. Enfim, a gente vai fazer alguma coisa para trabalhar na videira, para que a videira continue crescendo, para que a videira continue saudável, para que ela continue dando fruto, porque no final das contas, o que importa, o centro realmente do que importa para nós é a videira. Se você tem uma treliça, mas não tem videira, de que serve aquela treliça? É só enfeitar o negócio? O objeto da existência daquela treliça é exatamente, ela está ali, ela serve exatamente para isso, para ajudar a videira a crescer. Sem videira ela não tem a menor serventia, tá? Então, esse modelo aqui do discipulado docente, ele acaba transformando o discipulado em apenas mais uma parte da treliça. É mais um programa dentro da igreja.
Então tem o programa de discipulado. Tem essas 10 lições que todo mundo aqui que se converte vai ter que passar por elas. E aí quando acaba, eu digo o quê? Acabou o seu discipulado. Agora tudo que você precisa é continuar vindo para os cultos. Venha para as programações da igreja e está tudo beleza. Algumas pessoas observaram que essa visão não é muito assim, não é a melhor que se enquadre no que diz respeito às Escrituras. Então elas propuseram um outro modelo. Um modelo que focasse mais no que realmente importa, ou seja, que focasse mais na videira. Um modelo que se preocupasse em cuidar mais das vidas. Um modelo que ia envolver mais o nosso relacionamento pessoal, um a um, investindo um na vida do outro, para tentar fazer com que a vida dos outros ela florescesse, ela desse fruto, ela fosse uma vida espiritual saudável. Ajudar os outros a caminhar com Jesus e a crescer na semelhança com Jesus. Então esse outro modelo, focado mais em videira, ele acabou também sendo desenvolvido de várias maneiras diferentes. E uma que é às vezes bem comum, infelizmente, é uma maneira também extrema desse modelo, que eu chamo de um modelo de discipulado ditatorial. É um modelo, infelizmente, mais abusivo, mas que existe aí, talvez você também já tenha ou experimentado ou ouvido testemunho de alguém que passou por isso. Deixa eu dar um exemplo para você. Algumas pessoas que entenderam isso, olha, eu preciso fazer discípulos, eu preciso então me envolver com vidas e ajudar esses discípulos a andar com Jesus, a crescer na semelhança com Jesus. Então eu agora vou ser um discipulador. Algumas dessas pessoas começaram a olhar para esses que iam ficar sob seus cuidados, esses discípulos, e tratá-los como se eu agora fosse uma espécie de dono deles. Eu fosse agora uma espécie de senhor deles. Eu agora sou o mestre deles. Então, eu sou responsável. Na verdade, não apenas sou responsável, eles têm que prestar contas a mim de tudo que eles vão fazer. A ideia de prestação de contas é uma ideia legal, bacana, tá? Mas, infelizmente, quando levada a um extremo, ela se torna prejudicial. Por exemplo, se eu sou o seu discipulador, tudo que você vai fazer na sua vida, primeiro você tem que apresentar para mim e tem que ter a minha autoridade. Eu tenho que liberar você para fazer isso. Eu é que vou decidir com quem que você vai casar ou não. Eu é que vou decidir se você pode aceitar esse emprego ou não. Tem gente aí que tem vivido esse tipo de experiência. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando para mim que quando essa pessoa ela queria ler um livro de um autor cristão, primeiro ela tinha que levar esse livro para o líder dela, o líder então tinha que ler o livro, e depois que ele terminasse de ler o livro, ele então ia decidir se aquela pessoa podia ler ou não. Quero assistir uma pregação, não, primeiro eu tenho que assistir essa pregação, aí depois é que eu vou dizer para você se você pode assistir essa pregação ou não. E se o líder não tivesse tempo, nem para ler o livro, nem para assistir a pregação, então se vira, você vai ter que ficar esperando até o dia que ele tiver algum tempo para poder, então, você ser liberado para ler ou não, para assistir ou não. Então, é um modelo extremo e, como eu falei, abusivo. Por quê? A própria palavra de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 5, por exemplo, Pedro ele vai dar uma palavra lá aos pastores, dizendo o seguinte, olha, pastoreiem a igreja do Senhor, não como dominadores do rebanho. E a palavrinha lá para dominadores, é uma palavra que vem da origem da palavra Senhor. A ideia é, vocês não são os senhores do rebanho, vocês não são os donos do rebanho. Vocês são instrumentos para cuidar dessas pessoas e ajudar elas a caminharem na direção do verdadeiro Senhor delas, a obedecerem o verdadeiro Senhor delas. O dono do rebanho é outro. Quem morreu e derramou o sangue para comprar o rebanho foi outro. Então, pastoreiem, não como dominadores. Trazendo isso para modelos de discipulado, a ideia é a mesma. A gente ajuda no processo de discipulado, mas não como se nós fôssemos senhores sobre a vida daquelas pessoas que a gente está tentando ajudar. Não como se a gente fosse dono das pessoas que a gente está querendo ajudar. Então, eu entendo que às vezes existem boas intenções,
As pessoas às vezes ficam com medo, não, mas se eu não tiver esse controle todo, observando cada detalhe da vida, cada aspecto da vida, essa pessoa pode se perder, ela pode se afastar, ela pode se desviar. O problema, irmãos, é que nós não fomos chamados para criar dependentes de nós, e é isso que muitas vezes esse modelo cria. Você acaba não sendo treinado para tomar decisões por si mesmo, você acaba sendo treinado para me procurar e tomar as decisões que eu mandar você tomar. Nós somos chamados para ajudar pessoas e treinar pessoas a tomarem suas próprias decisões de uma maneira que traga glória ao nome do Senhor, traga crescimento espiritual e traga edificação a outros. Então, diante de tudo isso, uma pergunta que pode surgir para nós é: ok, Jesus nos chamou a fazermos discípulos, e Ele mesmo fazia discípulos. Na verdade, Ele é o mestre de todos os discípulos. Antes de fazermos discípulos, nós somos primeiro discípulos dele, que vão ajudar outros a serem discípulos dele. A pergunta é: como é que era o modelo do discipulado de Jesus? Como é que era o modelo que os seus primeiros discípulos, que ele colocou como líderes da igreja, os apóstolos, por exemplo, como é que era o modelo deles de fazer discipulado? E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente observa que o modelo de Jesus ele era um pouco mais assim, diferente. Ele não era um modelo muito formal, por exemplo, a gente vai ver algumas coisas, ele era um modelo mais assim, natural, mais espontâneo, e por isso mesmo, muitos têm chamado esse modelo de um modelo orgânico, né? Um modelo de discipulado orgânico, porque a palavra orgânico, ela traz essa ideia de algo natural, algo vivo, algo dinâmico. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse tipo de modelo aqui. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê como é que ele discipula, como é que ele ensina os seus discípulos. Ele não simplesmente marca com eles determinados dias e horários para fazer algumas palestras para eles. Não, ele começa a conviver com eles, ele começa a andar com eles. E então naquele relacionamento ali, de caminhar junto, de sentar junto, de comer junto, de rir junto, de brincar junto, ele vai criando um relacionamento onde ele vai percebendo quais são as falhas, quais são as necessidades, o que precisa ser mudado, onde aquela pessoa está precisando de um encorajamento, onde aquela pessoa está precisando de algum tipo de auxílio, de uma repreensão. E é nesse modelo que, claro, tem os seus momentos de ensino também. Todos nós lemos o Novo Testamento e vemos lá os sermões de Jesus. Mas é nesse modelo mais informal, que vai envolver ensino, mas que não vai parar aí, que vai envolver muito mais, que Jesus ele vai criando seus discípulos. E mais do que isso, Jesus nesse processo de discipulado também se coloca como modelo para os discípulos a ser imitado. Ele não ensina apenas o que fazer, ele mostra como deve ser feito. A sua vida é parte do processo de discipulado, seu exemplo, suas ações, suas atitudes, suas escolhas, são parte do processo de ensinar como os seus discípulos devem viver, devem escolher, devem fazer, etc. Quando a gente vai para os apóstolos, por exemplo, vamos pegar Paulo. Quando a gente vai para o apóstolo Paulo, como é que Paulo também lidava com a questão do discipulado? A gente pode ver isso no relacionamento entre Paulo e Timóteo, onde Paulo vai dizer lá para Timóteo: Timóteo, seja exemplo para o rebanho, aquilo que você viu em mim, aquilo que você ouviu de mim, passa para outros. Paulo vai dizer também: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Primeiramente eu estou tentando imitar Jesus, então olhem para o esforço que eu tenho feito de tentar imitar Jesus e faça a mesma coisa. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então envolve treinamento, envolve ensino, mas às vezes um treinamento num tipo de perspectiva diferente do que nós normalmente temos, e que vai incluir muito relacionamento, vida na vida, que vai incluir muito exemplo, testemunho prático de como andar com Jesus, de como crescer à semelhança de Jesus. Na verdade, falando aqui sobre a questão de treinamento, a gente tem uma visão de treinamento, essa visão moderna, que a gente entende treinamento da seguinte forma: o que é treinar alguém? É capacitar alguém
com determinadas habilidades para que aquela pessoa realize determinada tarefa ou função. É assim que a gente entende treinamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente percebe que treinamento tem muito mais a ver, não com você adquirir certas habilidades para fazer alguma coisa, mas com você adquirir determinada mentalidade, determinada maneira de enxergar a vida, de enxergar as coisas, e então você começar a viver dessa maneira que você está enxergando agora. Quando Paulo ele vai trabalhar essa questão de treinar pessoas, é exatamente essa a preocupação. É de fazer as pessoas enxergarem a vida, enxergarem tudo de uma nova perspectiva, da perspectiva de Deus, e então viverem de acordo com isso. É assim que ele se envolve no treinamento de pessoas, no discipulado de pessoas. E eu penso que é assim também que nós devemos nos envolver nesse processo de discipulado. Jesus ele é o padrão final. Nós então temos que ser conformados à imagem de Jesus, crescer em semelhança a Jesus, e não apenas isso, mas ajudar outros, acompanhar outros nesse processo, ajudar outros a eles também se tornarem semelhantes a Jesus, conhecerem Jesus, amarem Jesus, entenderem qual é a vontade de Jesus e agora viverem de acordo com essa vontade. Esse é o nosso papel no processo de discipulado. É assim que nós vamos treinar pessoas a serem discípulas de Jesus. Discipular envolve exatamente isso: ajudar pessoas a se tornarem semelhantes a Jesus, acompanhar essas pessoas nesse processo de torná-las semelhantes a Jesus. Vamos ser instrumentos, e o padrão é Ele, ok? Então, em resumo, esse modelo de discipulado, o que ele visa produzir na vida das pessoas? Maturidade espiritual. Você ser levada a se tornar semelhante a Jesus é você crescer em maturidade espiritual. É uma outra palavra que a gente pode dar para esse alvo do discipulado. Porém, o que maturidade espiritual não é? Primeiramente, maturidade espiritual não é algo automático. Não é algo que acontece no exato momento em que simplesmente você se converte. Opa, me converti, nasci de novo, recebi o Espírito Santo, tudo resolvido. Sou agora alguém maduro em Cristo Jesus. Basta agora, no máximo eu fazer aquelas lições, aprender lá o básico e continuar vindo para a igreja, porque eu já atingi o ápice da maturidade espiritual. Sou um crente nascido de novo. Acabou-se. Não. Se a gente for, por exemplo, para Hebreus, capítulo 5, verso 12, a gente vai olhar alguns textos aqui, tá? Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O que ele está falando aqui? De algumas pessoas que já estavam há bastante tempo dentro da igreja, ok? Só que ao invés de terem crescido em maturidade espiritual, a semelhança de Jesus, qual era a situação em que essas pessoas se encontravam? Elas estavam como novos convertidos, como bebês espirituais, imaturos espiritualmente. Já era para elas estarem no momento da vida de serem mestres, de estarem ensinando outros, mas elas precisavam que o autor voltasse a lhes ensinar o básico da fé. Então, maturidade espiritual não é algo que acontece simplesmente da noite para o dia, quando você se converte, quando você nasce de novo. Maturidade espiritual não é nem mesmo algum tipo de experiência sobrenatural, grandiosa, que acontece um dia na sua vida. Tem algumas visões que às vezes imaginam isso. Não, você tem que orar durante sei lá quantas horas, aí você jejua, aí você faz isso, aquilo, outro, até que em um momento você é tomado pelo poder do Espírito, e aí você, sei lá, vai fazer alguma coisa diferente ali, e naquele momento em diante você adquire uma nova maturidade espiritual. A partir daquele momento então, você começa a entender coisas que antes você não entendia, a ver as coisas de uma maneira que você não entendia. É uma experiência profunda, que você sente assim um negócio, um tremor. Cuidado, às vezes é dor de barriga, né? Pode ser, sei lá, um problema que você está tendo ali, passando mal.
Mas maturidade espiritual não vem dessas coisas. Pelo contrário, quantas pessoas a gente percebe alegando que tiveram uma experiência assim, assada com o Espírito Santo, que provaram disso, daquilo outro, que experimentaram isso e aquilo outro do mundo espiritual, e você vai ver as pessoas agindo com extrema imaturidade espiritual, né? Maturidade espiritual não tem a ver com essas coisas. Maturidade espiritual envolve um compromisso de você continuar se esforçando para crescer à semelhança de Jesus, caminhando nesse processo longo, que vai levar a nossa vida toda. Não estou dizendo que em algum momento do processo você já não vai ser uma pessoa madura espiritualmente. Sim, vai ser. Mas exatamente por ser madura que você vai perceber que ainda haverão muitas coisas que precisarão mudar. Você ainda terá um longo caminho para crescer, porque a nossa jornada só acaba naquele dia quando nós estivermos diante do Senhor. Maturidade espiritual também, esse crescimento espiritual que o discipulado visa, também não é algo que acontece no privado. Acontece lá na sua vida isolado da comunidade do mundo. Não. Essa maturidade, ela acontece em comunhão, ela acontece no ambiente da congregação, no meio do povo de Deus, é através de relacionamentos. Discipulado só existe através de relacionamentos. Se a gente for aqui para Hebreus ainda, capítulo 10, por exemplo, texto bem famoso, versos 24 e 25, olha o que diz o texto. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que o texto está dizendo. Quanto mais a gente percebe que o dia do Senhor se aproxima, mais a gente tem que estar junto, servindo uns aos outros, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, confortando uns aos outros, auxiliando uns aos outros, protegendo uns aos outros. É nesse ambiente dos uns aos outros, da congregação aqui, que nós somos conduzidos à maturidade espiritual. É o outro vendo o que eu muitas vezes não percebo. É o outro me corrigindo naquilo que eu teimo em negar para mim mesmo, que eu teimo em fingir que não estou vendo, às vezes, ou que não estou entendendo. É nesse processo que eu sou levado a crescer, à semelhança de Jesus. Quantas vezes, irmãos, a gente precisa ter conversas difíceis na vida cristã, mas que são necessárias exatamente para o crescimento espiritual. O autor de Hebreus mesmo vai dizer, olha, no momento da repreensão o negócio não parece que é bom não. Quem é que gosta de alguém chegar para você e dizer assim, você está errado? Olha, aquilo na sua vida tem que mudar. Nenhum de nós gostamos. Claro que a gente tem que fazer isso num processo de amor, que visa buscar o bem do outro, não é? Mas você pode falar com a melhor escolha de palavras, o melhor tom possível. O máximo que você vai conseguir assim de imediato é a pessoa começar a apresentar justificativas para você, porque essa é a reação natural de todos nós. Alguém vem criticar você, você já começa, não, mas é porque eu pensava, não, o que eu queria. A gente devia simplesmente calar, né? Para não passar mais vergonha. Sou obrigado, meu irmão, obrigado por me alertar. Eu vou refletir sobre isso, vou orar sobre isso. Às vezes a crítica é injusta, né? Realmente às vezes tem nada a ver. Mas eu sempre gosto de dizer para os irmãos, olha, pare e observe mesmo a crítica injusta. Porque às vezes a crítica injusta ela está mostrando uma coisa para você. Alguém está interpretando mal. Será que você não tem feito algumas coisas que tem passado uma imagem errada? E às vezes tem que ajustar algum detalhe aí. Tem um ruído na comunicação que precisa ser ajustado pelo menos, né? Mas o fato é que ninguém gosta de ser repreendido, de ser exortado, de ser corrigido. Mas o autor de Hebreus vai dizer que no momento certo, aquilo vai produzir o fruto. No momento certo, aquilo vai nos ajudar, nos abençoar. Então, é nesse ambiente, esse ambiente de relacionamentos aqui, que nós vamos ter essas conversas difíceis. Eu me lembro de uma ocasião
em que eu estava num pequeno grupo. Estava eu, minha esposa e um grupo de irmãos. Eu ainda não estava no ministério nessa época, pelo menos não estava à frente, né, do ministério, estava auxiliando. E naquele pequeno grupo ali, a gente compartilhou algumas coisas e os irmãos foram muito rápidos em mostrar como eu estava errado, em mostrar como eu precisava mudar algumas coisas. E eu saí dali envergonhado. Por quê? Porque eu sabia que eles tinham razão. Eu só não queria admitir. Eu queria continuar na minha zona de conforto. Eu queria continuar no meu cantinho, no meu pecado, né? Então, é nesse ambiente de conversas francas e abertas, de relacionamentos verdadeiros, em que nós vamos ser muitas vezes confrontados nos nossos pecados e seremos levados a crescer em semelhança a Jesus, deixar algumas coisas que precisam ficar para trás. Não é algo que vai acontecer com você lá dentro de um mosteiro no deserto, sozinho, meditando, né? Você vai ficar doido lá, mas maturidade não vai vir dessa prática em si. Outra coisa é que maturidade espiritual também não vai ser medida pela quantidade de conhecimento que você tem. Às vezes a gente erra nisso também, né? A gente acha que uma pessoa madura na fé é aquela pessoa que é o mestre, né, em Bíblia, em teologia. O cara consegue ir lá no texto e citar vários autores e tudo mais. Cuidado. Se conhecimento bíblico, teológico, que é muito importante, vamos já falar sobre isso, mas se isso fosse suficiente para medir a maturidade espiritual de alguém, nós não teríamos tantos escândalos vindo de pessoas, muitas vezes, de conhecimento extremamente elevado nessas áreas, vindo de pastores, que são mestres, expositores, de longo tempo de ministério, décadas de ministério, e aí de repente, as coisas vêm à tona. Então, conhecimento bíblico teológico é extremamente importante, é bom, mas não é a medida final para julgar se alguém é maduro ou não. Existem muitas pessoas que adquiriram um certo conhecimento nessas áreas, que possuem um caráter extremamente ruim, um caráter extremamente prejudicado, ok? Da mesma forma que às vezes existem irmãos simples, que entenderam o básico da verdade de Deus, mas que às vezes não sabem comunicar aquilo com tanta clareza, com tanta desenvoltura, com tanta maestria, mas que na sua vida, no modo como eles, nas atitudes que eles dão, no testemunho que eles dão, no modo como eles fazem suas escolhas, como eles vivem, eles mostram que são pessoas maduras na fé, que entenderam o que é caminhar com Jesus e que estão crescendo na semelhança de Jesus. Agora, dito tudo isso daqui, o que nós devemos buscar desenvolver no discipulado para nos levar a esse processo de maturidade espiritual? O que a gente tem que focar? Quando a gente vai olhar para nós mesmos, né, e tentar entrar nesse processo de crescer, esse processo de discipulado, ou quando a gente vai olhar para outros que estão próximos de nós e tentar ajudar eles a crescerem na semelhança com Jesus, que áreas nós poderíamos observar e focar exatamente para interagir ali e ajudar e sermos úteis a desenvolvermos maturidade espiritual na vida dessas pessoas? Eu destaquei aqui pelo menos 4 áreas. A primeira delas que eu coloquei é, claro, óbvio, conhecimento bíblico, ok? Então, falei desde o início, né? Discipulado envolve ensinar as pessoas a guardarem tudo o que o Senhor nos ensinou. Então, não dá para guardar o que eu não sei. Não dá para colocar em prática o que eu simplesmente não sei, ok? Então, conhecimento bíblico, desenvolver isso é algo extremamente importante. O Senhor Jesus disse, por exemplo, que a nossa santidade ela é impactada pelo nosso conhecimento bíblico. Ele orou certa vez e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, ele não disse: Pai, santifica-os
no monte de oração, santifica-os na vigília, na reunião dos 318 homens de Deus, né? Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, de modo que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós começamos a entender aquilo que agrada a Deus. A vontade dele foi revelada para nós por meio da sua palavra, então a gente começa a entender: opa, o Senhor quer que eu viva dessa forma, Ele quer que eu abandone estas coisas, Ele quer que o meu coração tenha uma nova motivação, e eu começo a perceber o que eu tenho que deixar para trás, o que eu tenho que abandonar, eu começo a perceber com maior clareza os meus pecados, e eu começo a caminhar na direção do Senhor, na direção de me ajustar à semelhança de Jesus. A santidade, né, historicamente tem sido interpretada nesse contexto de separação, e a ideia não é apenas negativa, mas positiva também, é separação de algumas coisas, mas é também separação para algumas coisas. Eu abandono algumas coisas negativas, mas eu também começo agora a me guardar para algumas coisas positivas, a ser conduzido na direção daquilo que agrada a Deus. Então, conhecer biblicamente, quanto mais eu conheço a vontade de Deus, quanto mais eu conheço o que Jesus ensinou, por exemplo, para usar a linguagem lá de Mateus 28, mais eu vou poder tomar boas decisões, mais eu vou poder fazer boas escolhas, escolhas que não vão ser boas apenas da minha perspectiva do que me beneficia, mas escolhas que vão ser boas porque eu estou entendendo que é o que vai agradar ao Senhor, é o que Ele espera de mim. O conhecimento das Escrituras vai me ajudar a desenvolver sabedoria, vai me ajudar agora a começar a observar a vida pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus, e então corresponder a isso, começar a praticar isso, começar a viver dessa forma. É o conhecimento da palavra de Deus que vai me levar nessa direção. E no processo de discipulado, nós vamos ter que passar por esse momento também, de buscar conhecer mais ao Senhor. Então, se você, por exemplo, percebe essa carência na sua vida, o que você pode fazer? Você pode procurar alguém com quem você vai poder sentar e que vai poder te ajudar nisso. Às vezes o processo de discipulado vai envolver algo um pouco mais formal, de você marcar, vamos se reunir aí de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, vamos sentar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, eu queria aprender algumas coisas, tirar algumas dúvidas, e às vezes a pessoa que você procura, ela mesma já vai ter uma ideia, diz, vamos ler esse livro junto aqui, vamos compartilhar o que a gente está aprendendo, ela vai perceber áreas na sua vida que você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus naquelas áreas. Então, conhecimento bíblico é algo muito importante, e o processo de discipulado vai envolver também a aquisição de conhecimento bíblico. Agora, uma outra coisa que está ligada também ao conhecimento bíblico, mas é mais do que isso, é que nesse processo de discipulado, nós temos que buscar também desenvolver convicções. Convicções. Convicções envolvem valores, envolvem compromissos, envolvem motivações, mas convicções são mais do que isso. Alguém já disse que a convicção é algo não apenas que você entende, que você sabe explicar, que você toma posição, que você defende, sobre a qual você discute, debate, mas uma convicção é algo pelo que você está pronto a morrer. Você está pronto a morrer por isso? Então aquilo é uma convicção para você. A gente precisa desenvolver convicções, porque quando Jesus nos chama para o caminho do discipulado, acho que vocês devem ter visto isso esses dias aí, eu estava com muita vontade de pegar esse tema, mas não me deram, tá? Mas quando Jesus chama a gente lá em Lucas 14, por exemplo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, sabe essa multidãozona aí que está vindo atrás de mim? Pois é, tem uns de vocês aí, gente, que não dá. Alguns de vocês não vão poder ser meus discípulos. Sabe por que vocês não vão poder ser meus discípulos? Porque vocês não estão prontos a morrer por mim. Tem coisas que vocês amam mais do que a mim. Tem coisas na vida de vocês, a própria vida de vocês, vocês amam mais do que a mim. E aqueles que vão ser meus discípulos têm que ter uma convicção de que eu sou mais precioso,
mais digno de ser amado do que qualquer outra coisa e até a sua própria vida. Aquele que quer ser meu discípulo vai ter que pegar a cruz e me seguir. Vai ter que estar pronto para caminhar na direção da morte. Está pronto a morrer por mim? Isso é uma convicção. Eu estou pronto a morrer, Senhor, porque eu entendi, o Senhor vale mais. Eu posso perder tudo, eu posso perder a própria vida, eu só não posso perder o Senhor, porque o Senhor vale mais. Essa convicção é esperada dos discípulos de Jesus. Nós temos que ter essa convicção. E às vezes no processo de discipulado, quando a gente está ensinando sobre algumas verdades, ensinando inclusive sobre convicções, a gente tem que estar atento e perceber se aquela pessoa, ela está simplesmente adquirindo conhecimento, é só um pendrive com informações que está sendo colocado ali na cabeça dela, ou se ela está crescendo em convicções, se ela está começando a entender que existem coisas inegociáveis, pelas quais vale a pena morrer, se ela está começando a entender que por Cristo vale a pena morrer, e ela está pronta para morrer por Ele. Isso tem que ficar evidente, meus irmãos, para que não hajam surpresas no último dia. E aí você passa por essa vida convencido acerca de algumas verdades, e pronto para debater sobre essas verdades, mas você não passa por essa vida convicto dessas verdades, com a fé realmente lá, com o coração realmente capturado por Cristo, completamente dependente dEle e agarrado a Ele, e pronto por causa disso a morrer por causa dEle. Convicções são necessárias, essas convicções têm que brotar através desse processo do discipulado. Essas convicções, elas vão ser o combustível da nossa perseverança. Quando tudo ficar difícil, sabe, quando tudo estiver ali apertado, quando só houver dor, quando todos se voltarem contra nós, o que vai nos manter de pé, firmes, andando com Ele? São as convicções que foram seladas no nosso coração pelo poder do Espírito de Deus. Essas convicções é que vão nos manter de pé, na noite escura da alma, no dia mais difícil. Convicções. Uma terceira coisa que a gente tem que buscar desenvolver também através do processo de discipulado são habilidades. Sim, através do discipulado nós temos que desenvolver algumas habilidades. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que todos nós recebemos dons da parte do Senhor. Se você for lá para 1 Pedro, novamente, você vai ver lá, Pedro vai dizer, olha, o Senhor deu para todos os crentes dons. Não é nem que ele vai dizer assim, ó, cada um de vocês tem um dom. Ele vai falar, vocês têm dons, ok? Vocês têm dons espirituais. E o que são esses dons espirituais? São capacitações do Espírito de Deus para que vocês possam, por meio disso, servir e suprir as necessidades no reino de Deus, as necessidades do povo de Deus, na obra de Deus. Então o Espírito, ele nos capacita a isso. Esses dons, quando a gente vem a Cristo, às vezes a gente não percebe de imediato quais os dons que nós temos. Às vezes a gente fica dormindo, né, na obra do Senhor por muitos e muitos tempos, lá dormente, né? Não, pastor, meu dom é o dom de sentar no banco da igreja. Esse dom eu faço tão bem, né? Tem vezes que eu estou tão ali relaxado, né, no exercício do meu dom, que eu até durmo, né? Não existe esse dom. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nenhum discípulo de Jesus é chamado para ficar de braços cruzados no reino de Deus. Nenhum. Pelo contrário, o que ele disse foi o seguinte: orem e peçam que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, tem muita coisa para fazer, e nós temos pouco tempo para realizar. O Senhor nos chama exatamente, e não só nos chama, Ele nos capacita a agirmos nessa obra, suprindo as necessidades que vão aparecer ali na obra. Os dons são para isso. Então, no processo de discipulado, muitas vezes é o momento de, às vezes, descobrir alguns dons,
de ser encorajado e desafiado a colocar os dons em ação. Você quer saber quais os dons que você tem, por exemplo? Comece a perceber quais as necessidades que existem. Lá vai falar, em 1 Pedro, da multiforme graça de Deus. E a ideia é o quê? É que existem multiformes necessidades. Então a graça de Deus vem capacitando com multiformes dons, para suprir cada uma dessas multiformes necessidades. A ideia então é que quando você começa a perceber quais as necessidades que existem, você se apresenta para ser parte da solução. E assim, se envolvendo nisso, você vai começando a perceber onde Deus, Ele te usa mais, onde você tem ali mais descoberto, tem mais habilidade para algumas coisas. Então, nós não somos chamados para sermos apenas detectores de problemas. Então, eu olho, percebo que há um problema, aí eu digo, olá, o que a igreja, vai fazer para resolver aquele problema? A pergunta é o que você vai fazer para resolver esse problema? Como é que você vai ser parte da solução? Porque é você que está vendo, e você não é membro da igreja. Então, se o Senhor tem te feito ver, tem te feito enxergar, então se apresenta ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, me ajuda a ser parte da solução. E aí você vai começando a descobrir que algumas vezes você não sabe muito bem como resolver, como lidar, e vai correr para pedir ajuda para alguém, e outras vezes não, você vai fazer coisas que você nunca imaginou que tinha dom para aquilo, e vai começar a ter prazer naquilo, e vai começar a perceber que você é um instrumento útil nas mãos do Senhor para aquilo. Eu gosto de comparar isso com alguns talentos que a gente às vezes nem sabe que a gente tem, né? Então, por exemplo, o pastor Roque Albuquerque, alguns aqui devem conhecer também, ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, há um bom tempo atrás, e foi lá, tinha 2 filhos, os filhos dele ainda eram bem jovens, e aí ele disse que uma vez estava num acampamento lá, da igreja, e aí o pessoal lá foi brincar de futebol americano, pegaram aquela bola oval lá, e aí o filho dele foi lá e deu um chute na bola, pum, o Juan, aí o cara olhou e disse, traz de novo essa bola aí, coloca aí, ele, chuta de novo, ele, pum, a bola. Moral da história, daqui a pouco ele já estava lá, servindo lá na escola, lá, no time de futebol americano, descobriu que ele tinha essa habilidade, para ser um kicker, esse cara que vai lá e chuta e acabou-se a participação dele, mas ele tinha essa habilidade. Sabe de uma coisa? Eu olhei para isso e eu pensei assim, Senhor, eu tenho certeza que eu seria um excelente quarterback, eu só não tive a oportunidade, se eu soubesse, tivesse essa oportunidade, hoje eu estava lá, milionário, só jogando a bola, assim. Então assim, tem coisas que a gente às vezes nem sabe, que talvez a gente teria uma ótima habilidade para aquilo, mas nem sabe, simplesmente porque nós nunca tivemos a oportunidade de experimentar aquilo, de praticar aquilo. Então, no reino de Deus, muitas oportunidades, muitas necessidades vão aparecer, e é se colocando a serviço, é se colocando como parte da solução, que muitas vezes você vai descobrir que dons o Senhor tem te capacitado para a edificação do reino, para a glória dEle, para abençoar a vida de outras pessoas e para o teu próprio crescimento espiritual. No processo de discipulado, nós somos chamados exatamente a observarmos isso também, a desenvolvermos isso também. Onde eu posso servir? Como eu posso crescer à semelhança de Jesus? Implica também em serviço. Nós vamos ver isso amanhã. Não vou dar spoiler hoje, vou adiantar não, tá? Mas basicamente o ministério de Jesus inteiro foi um ministério de serviço. E aí você acha que você é chamado simplesmente para cruzar os braços e ficar observando o que está acontecendo? E uma última área que a gente precisa desenvolver, buscar desenvolver também dentro desse processo de discipulado, é a última, porém não a menor, pelo contrário, a mais importante. De todas essas áreas que eu falei para você agora, eu deixei para o final, é o caráter. Caráter. Irmãos, sem desenvolver essa área, todas as demais estão perdidas. O caráter é o ponto mais importante.
Sabe? Você já deve ter ouvido também aí a diferença que o pessoal faz às vezes entre caráter e reputação. Já ouviu a diferença? Caráter e reputação? Reputação é aquilo que os outros dizem ao seu respeito, né? É o que os outros veem ao seu respeito, a sua reputação. Caráter é quem você é de verdade, que você sabe que é de verdade, que você às vezes pode até tentar negar para você mesmo, mas que Deus vê, e Deus sabe, e dele você não esconde. Ali é o seu caráter. Você pode fazer algumas coisas de maneira assim muito positivas, sabe? E as pessoas olharem para você e elas darem tapinho nas suas costas, e elas te aplaudirem, elas te agradecerem. E no fundo tudo aquilo ser feito com a pior das motivações. E Deus está vendo o teu caráter e não a tua reputação. Naquele grande dia nós não vamos precisar impressionar ninguém. Nós vamos precisar estar diante do Senhor e ouvir Ele dizer: seja bem-vindo, servo bom e fiel. A gente vai precisar que Ele olhe, veja quem nós somos de verdade, e que apesar de todos os nossos pecados e defeitos, havia ali um coração que ansiava pelo Senhor, e que estava lutando para crescer à semelhança de Jesus, lutando contra o pecado para agradar a Jesus, porque amava Jesus mais do que todas as coisas. Caráter é o ponto mais importante. É nisso que nós precisamos crescer, acima de tudo mais, a semelhança de Jesus. E o caráter, ele vai ser trabalhado, ele vai ser construído, nós vamos crescer nisso, exatamente por meio das atitudes que nós tomamos, é por meio das escolhas que nós fazemos, das decisões, é por meio da maneira como nós encaramos as circunstâncias. O que Deus vai usar muitas vezes para trabalhar o nosso caráter é exatamente o momento da dor, da dificuldade, do sofrimento. Como é que você responde? É muito fácil responder quando tudo vai bem, mas o que vai mostrar realmente o teu caráter, onde é que está o teu coração, como você realmente está lutando não para satisfazer a si mesmo, a satisfazer o teu próprio pecado, ou para mostrar uma aparência diante dos homens, é quando você estiver diante de uma situação difícil, em que você tem que negar a si mesmo, para agradar ao Senhor, ou pelo bem do outro. É ali que vai aparecer o teu caráter, que você está realmente tomando as decisões que precisam ser tomadas, por causa do Senhor, por causa do teu compromisso com Ele, por causa do teu amor com Ele. Caráter, sabe? Sem caráter, não interessam quais sejam suas habilidades. Você pode fazer as coisas mais impressionantes do mundo, mas se você não tiver caráter, vai ser só como um metal que soa, que faz barulho, sino fazendo barulho. Não interessa quais sejam as suas convicções. Você pode estar pronto a se sacrificar e morrer pelas mais diversas causas, se não houver um caráter ali, é sacrifício tolo. Sem caráter, não interessa quanto de conhecimento bíblico você tem. No final das contas, você vai estar usando as coisas de Deus contra os propósitos de Deus, somente para os seus próprios interesses. É o caráter transformado e crescendo a semelhança de Jesus, que vai dar cor a todas essas outras áreas, a todas essas outras coisas, que nós somos chamados a desenvolver, tanto no caminho pessoal, do discipulado, nós andando como discípulos, vivendo como discípulos, para nos tornarmos semelhantes a Jesus, quanto no processo de nós auxiliando outros a se tornarem discípulos de Jesus, e se assemelharem a Ele. Caráter, eu já conheci pessoas extremamente respeitadas, pessoas aplaudidas, pessoas com uma grande reputação inclusive de serem grandes homens de Deus, mas que eu tive o desprazer de enxergar um caráter reprovado por Deus. Eu vi pessoas tomando decisões para assumir um ministério,
porque esse era o maior desejo dos seus corações, servir a Jesus no ministério. Olha a linguagem piedosa. Mas que tinham transformado o ministério num ídolo, e que estavam prontos a fazer o que desagradava a Deus, para manter o ministério. Isso é um ministério sem honra, porque não há caráter, porque não há caráter aprovado pelo Senhor. Meus irmãos, o que a gente faz diante de tudo isso daqui? Ok? Como é que a gente coloca, que passos práticos nós podemos dar na direção de desenvolver esse discipulado aqui, orgânico, que a gente falou? Deixa eu trazer algumas coisas rápidas aqui para vocês. Primeiro de todos os passos, é assumir um compromisso com Jesus, compromisso real, o compromisso de estar pronto a morrer por Ele, entregar a vida por inteiro. Ele não quer metade, Ele quer a sua vida toda, ou é tudo ou nada. Esse é o passo fundamental. Sem esse passo, não importa que outro passo você queira dar. Se você já deu esse passo, então você já está no caminho do discipulado. Agora vem os passos seguintes. Se você está buscando crescer a semelhança de Jesus, um segundo passo que você pode dar é procurar alguém que você observa e percebe como um modelo de maturidade espiritual. Um modelo de alguém que você vê, não é uma pessoa perfeita, não existe essa pessoa, é um pecador, mas que apesar de tudo, não é mais quem era. Você vê que essa pessoa tem crescido na semelhança com Jesus, tem muita coisa para mudar ainda, mas ela tem dado passos na direção de abandonar o pecado, de amar Jesus, de viver para Jesus. Então, se você identifica alguém assim, que é um modelo para você, um modelo imperfeito, mas ainda assim um modelo do que é buscar ser semelhante a Jesus, imitar Jesus, então se aproxime dessa pessoa, busque fazer amizade com essa pessoa, busque andar com essa pessoa, e busque, por que não, pedir ajuda a essa pessoa. Você pode chegar para ela e dizer assim: olha, eu estou querendo andar mais perto de Jesus, e eu queria que você me ajudasse nisso, porque eu tenho visto você andando com Jesus. Sabe, eu fiquei muito feliz um tempo desse, lá na igreja, porque eu vi coisas assim acontecendo. Eu vi um irmão chegando para um outro irmão e dizendo: olha, irmão, eu queria conhecer melhor a minha Bíblia, e eu queria aprender mais de Jesus, porque eu queria viver de acordo com Jesus. Você poderia se reunir comigo de vez em quando, para a gente estudar a Bíblia junto, você me ensinar algumas coisas? E não apenas isso iniciou, né, toda segunda-feira esses irmãos se reúnem, mas aquilo atraiu outras pessoas. Então eu vi outros irmãos se aproximando com o mesmo objetivo e estão lá. O grupo cresceu um pouquinho, né? Esse é um passo que você pode dar na direção desse discipulado, de crescer à semelhança de Jesus, ok? Você pode, muitas vezes, fazer isso também de maneira informal. Às vezes não vai precisar você chegar para a pessoa e dizer: ó, vamos fazer isso, não. Você pode simplesmente começar a se reunir com algumas pessoas. E aqui é o momento em que eu falei antes, né, do ambiente de comunhão, do processo envolver a participação do coletivo, não ser algo que você faz sozinho. Às vezes, você pode simplesmente começar a se dedicar a estar mais presente, não apenas nos cultos, nos momentos mais formais em que o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. Sim, isso é muito importante, mas naqueles momentos informais também, onde alguns irmãos se reúnem para comer uma pizza, se reúnem para, sei lá, brincar de alguma coisa, né, jogar Uno, ou sei lá, alguma coisa assim. Esses ambientes são ambientes muito ricos para o discipulado. Sabe por quê? Porque tem as confusões, né, que acontecem. Mas tem também gente ali agindo como crente. Nesse momento você começa a observar como é que um crente maduro age em qualquer circunstância. Como é que ele age numa brincadeira? Ou como é que ele age quando ele passa do ponto e tem que pedir perdão? Sabe, lá na igreja,
pessoal lá está num time de futebol, né? É um campeonato aí do Batistão. Eu não vou falar sobre os resultados, tá? Essa parte aí. Mas assim, nós estamos perdendo bonito. É de 8 para baixo. Sem exagero. Mas uma hora a vitória vai chegar, né? Os últimos serão os primeiros, né? Pois é. Então, o que acontece? E teve um dia lá que teve um desentendimento entre dois irmãos. E aí a gente também está trabalhando lá na construção do nosso prédio. Aí eu cheguei um dia para trabalhar lá na construção, aí chegou um desses irmãos, aí disse assim, pastor, eu vou ter que dar uma saída ali, porque eu tenho que ir lá na casa do irmão. Pastor, a gente se alterou lá, discutiu lá, e eu não quero nada que me afaste de Jesus. Eu quero só aquilo que me aproxima mais de Jesus, então eu tenho que ir lá pedir perdão para ele. Essa foi a atitude do irmão. Houve um momento de erro, mas houve um momento de entender que precisava, porque ele amava Jesus, ele precisava dar esse passo na direção de pedir perdão, de buscar a reconciliação. E aquela atitude, ele foi na casa do irmão, chegou lá, o irmão não estava. Mas depois teve o dia do jogo, eles se reuniram e na presença dos outros irmãos, eles pediram perdão ali um para o outro. E aquilo foi um exemplo para os que estavam ali. Aquele ambiente, que era para ser um ambiente só de brincadeira, de jogo de futebol, foi um ambiente de treinamento, de entender como é que um crente faz quando ele erra, quando ele pisa na bola. Então esses ambientes, simplesmente a gente estar junto, por isso que eu falei, é algo mais orgânico, mais natural, simplesmente você estar junto com o povo de Deus, para fazer seja lá o que for, já é um ambiente de você crescer a imagem de Jesus, você começar a selecionar e observar quem é que está andando com o Senhor, e começar a imitar isso daí. Sabe, no livro lá da Trelice e a Videira que eu mencionei para vocês, o autor fala de um exemplo simples, por exemplo, alguém que é pai de família, chamar um jovem para ir lá na casa dele, passar um dia lá, um almoço, sei lá, alguma coisa assim. E só daquele jovem estar ali, vendo como é que um pai crente, um marido crente, trata a sua esposa, trata os seus filhos, organiza a sua casa, aquilo já é um ambiente de treinamento, de ensinar para ele como é que um crente faz tudo isso. Então, procure se integrar, mais uma vez, não apenas nos cultos, nesses ambientes informais, e mais do que isso, nos ministérios da igreja. Lembra dos dons? Pois é, você tem algum dom? Eu tenho certeza que você tem algum dom. Busque ver como é que você pode usar isso. Às vezes o seu dom é algo que não é feito no culto aqui, é outra coisa. Mas veja o que Deus colocou nas suas mãos, e que você faz bem feito, e como é que você pode usar isso para trazer glória ao Senhor. E então procure pessoas que podem te ajudar nesse processo também. Sabe, uma das coisas que eu fico muito feliz quando as pessoas lá na igreja, elas começam a se envolver em algum ministério, por exemplo, tem um ministério de mídias, aí chega lá a galera, o que você faz? Eu não sei mexer com câmera, eu não sei mexer com computador, eu não sei mexer com foto, eu não sei mexer com nada disso daí não, mas eu sei escrever um texto, eu vou escrever um texto lá para colocar lá na descrição do banner da igreja, no Instagram, ótimo, maravilha. Tem gente que sabe fazer o resto todinho, mas não sabe fazer a parte do texto, né? Chega lá, já vai ajudar demais. Eu sei corrigir o texto, olha que coisa boa, né? Melhor ainda. Mas o que me alegra não é simplesmente ver que a gente agora tem mais mão de obra para realizar algumas coisas, mas é porque essa pessoa agora, ela está se colocando dentro de um grupo, onde ela vai começar a interagir com outros crentes, e nessas simples interações ali, são oportunidades para treinamento, são oportunidades para estreitar laços, para desenvolver comunhão, conhecer pessoas que às vezes você nem imaginava que ia conhecer, mas porque você se envolveu com aquele ministério, agora você está conhecendo, e Deus pode usar a sua vida na vida de outros, e a vida de outros na sua vida. Então dê o passo de procurar modelos, e procurar se envolver dentro da comunhão da igreja, em todas as esferas de comunhão que possam aparecer na igreja, para você se envolver, ok? Outra coisa é, coloque também algumas metas na sua vida, nisso daí. Eu penso que algo positivo, por exemplo, você coloca uma meta anual, sabe? No processo de buscar me tornar semelhante a Jesus, eu posso me agarrar também ao que é chamado às vezes de disciplinas espirituais, né? Leitura da palavra, oração,
comunhão. Então, se eu entendi que o Senhor me chama a me envolver nisso, para que eu possa crescer à semelhança dEle, então você começa a pensar o seguinte, faz umas metas para você. Esse ano, eu quero me dedicar mais a essas coisas. Onde é que eu tenho falhado mais? O que é que eu preciso trabalhar mais na minha vida? Será que é porque eu não tenho servido? Então vou procurar servir em alguma área esse ano. Será que eu tenho falhado na parte do conhecimento? Então vou buscar crescer em conhecimento. Eu vou procurar tirar um pouco mais de tempo para orar ao Senhor. Eu vou procurar me envolver mais com o povo de Deus. Então você estabelece, olha, esse ano eu vou procurar me integrar nestas coisas, eu vou me dedicar a essas coisas. Aí o que acontece? Aí quando acabar o ano, aí você renova o voto, ok? Só que às vezes de uma maneira diferente, né? Esse ano, por exemplo, você pode ter tentado procurar se aproximar de alguém, pode ter até decidido junto com aquela pessoa, nós vamos se reunir aqui de 15 em 15 dias, pronto, faz o propósito, durante esse ano. Acabou o ano, às vezes você pode entender o seguinte, eu acho que agora é o momento de dar um outro passo. Eu aprendi tanto esse ano, eu cresci tanto esse ano, quem sabe não é o momento agora de eu procurar outra pessoa para fazer com essa pessoa o que foi feito comigo. Então, o processo do discipulado não é apenas você crescer à semelhança de Jesus, mas é você se tornar um discípulo que faz discípulos para Jesus. Então, o quarto passo é começa a observar na vida de quem você pode investir, quem você pode acompanhar. Às vezes é um descrente, que você tem uma amizade, um relacionamento, e que você vai orar por ele, vai tentar compartilhar o evangelho com ele, vai convidar ele para algum momento da igreja, porque quando chega aqui, irmãos, a gente junta os nossos dons, e às vezes traz um impacto tão grande na vida de outras pessoas. Então, você vai se envolver, às vezes é uma pessoa que é um novo convertido, alguém que está chegando na igreja agora, alguém que você vê que não se integrou ainda direito, então você vai procurar trazer essa pessoa para perto, para que ela comece a caminhar mais de perto com o povo de Deus, e assim ela possa ser estimulada a crescer à semelhança de Jesus. São dessas formas que a gente se engaja nesse discipulado orgânico. Intencionalmente a gente precisa fazer isso, embora seja algo mais orgânico, mais natural, mais informal até, mas você precisa ter consciência de como você pode utilizar esse processo, tanto para se tornar mais parecido com Jesus, quanto para ajudar outras pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. Que a gente possa não apenas ouvir tudo isso, mas meditar sobre isso e tentar colocar em prática nas nossas vidas. Porque como diz Tiago, né? Nós não podemos ser só ouvintes da palavra, temos que ser praticantes também. Que o Senhor abençoe sua vida, você possa refletir e perceber como você pode dar estes passos para se tornar mais parecido e ajudar outros a se tornarem parecidos com Jesus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Teu Espírito, ó Deus, possa dar clareza de mente, e também, Senhor Deus, um coração desejoso, Senhor, de amar a Ti, de viver para Ti, e de começar a praticar algumas verdades. Nos ajuda a enxergar quais áreas da nossa vida, Senhor, precisam ainda serem mais lapidadas, transformadas. Nos ajuda a cada dia termos sede e fome de Ti, sede e fome de crescermos no amor, na comunhão contigo, mas também na semelhança com Teu Filho Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos criou, é para isso que o Senhor nos chama. Nos ajuda a também derramarmos nossa vida na vida de outros, para a honra e glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.